Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso abençoado estudo do Evangelho Redivivo, um programa de estudo continuado de iniciativa da nossa Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando o livro 5, que é o Evangelho de João. Vamos interpretar a mensagem de Jesus do Novo Testamento, versículo a versículo, à luz da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. A Marlene Tax, a Márcia Coelho, que já está aqui, a Gláucia Araújo, sempre conosco, todas três, o José Mar Alves também, Karina Melo, Nilzete Pérez e outros que ainda irão entrar na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Carlinhos Daiano, seja bem-vindo. Carlinhos, Gisele Tereza Baraldi, muito bom estar aqui com vocês. E para dar o início no nosso programa de hoje, no nosso estudo, eu vou convidar a Marluce para fazer a nossa leitura e a prece inicial. Certo. Seja bem-vinda, Marluce. Boa noite, minha amiga. Obrigada, Janice. Obrigada, amigos. Uma boa noite. Uma satisfação, uma honra muito grande estarmos aqui juntos, estudando, revivendo, trazendo Jesus de volta para o nosso coração. Então, a leitura para hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, capítulo 75, e intitula-se Libertemos. Disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Está em João, capítulo 11, versículo 44. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Assim, meus amigos, refletindo nessas palavras de Emmanuel, que possamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, neste planeta azul, para nos desalgemarmos das nossas ataduras que nos prendem às dificuldades, que nos atrelam às mágoas, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, ao personalismo
E assim ficamos presos, atados, às vezes até paralisados pela nossa própria conta. Por isso, mestre querido, nós te pedimos, ajuda-nos a nos desatarmos das ataduras que nos prendem ao passado, não permitindo que tenhamos um futuro luminoso. Ajuda-nos, Senhor, a sair da cripta das nossas próprias situações que nos prendem ao mal, ao desespero, à desavença, às desarmonias, que nos levam à ansiedade, à depressão. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir mais uma vez, na acústica do nosso coração, o teu chamado. Vem para fora das tuas próprias dificuldades, para o sol da liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores pessoas a cada dia, a sermos instrumento da paz, da nossa paz, para que venhamos, por nossa vez, a oferecer paz àqueles que se acercam de nós. Que a tua luz, que o teu amor, envolva também o nosso querido amigo Maxilânio, para que ele possa, mais uma vez, tocar o nosso coração e que possamos juntos trazer Jesus de volta, para que possamos desatar os nós da nossa própria desarmonia íntima. Gratidão, Senhor, e fica conosco, Mestre, sempre. Que assim seja. Que linda prece, Marlúcia. Muito obrigada pelo carinho. Então, pessoal, a Marilu Oliveira, a Marlene Tax, abraço especial. Também a Rosilane Lima, a Marilu Oliveira novamente aqui, a Damaris, né? E Castelo Branco, Marcela Esteves, lá da Argentina, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Estamos na parte 5 do livro, A Festa da Dedicação, a Decisão de Matar Jesus. E o tema de hoje é o tema 19, a ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11, versículos de 1 a 44. Nós vamos fazer esse estudo e os 30 minutos, 20 minutos finais estarão disponibilizados para os amigos que estão no chat, para observarem, fazerem perguntas, para que a gente possa, ao final, bater aquele papo que é uma entrosação do nosso Evangelho Redivivo. E para, então, dar seguimentos ao nosso estudo, vamos chamar o Super Max Lânio. Chegou. Professor Max, seja bem-vindo, boa noite. E olha, a turma está aí, te esperando. Janice hoje está estupenda. Obrigado, Janice, pelo carinho. Obrigado por nos encontrarmos mais uma vez aqui para esse momento, posso dizer com toda certeza, o mais nobre de nossas vidas, que é conhecer o Evangelho, para que ele possa tocar nossos corações, fazer com que nós realmente sejamos os fiéis seguidores de Cristo e que as nossas vidas sejam recheadas de muito amor, de muita paz. Então, nesse contexto, hoje nós temos um tema extremamente interessante, né? Que é o tema da ressurreição de Lázaro, né? Que durante muito tempo passou como um milagre. E que nós sabemos que, diante das explicações espíritas, não é um milagre, na verdade, é uma lei que se desconhecia até então e que precisará ser conhecida para que ela seja explicada, e deixando, então, de ser algo extraordinário ou miraculoso, ainda que seja incomum, como nós sabemos. O que foi feito por Jesus é surpreendente, né? Mas nós sabemos que existem razões que, obviamente, se explicam os fatos. Então, como a Janice, nossa querida Janice, já nos falou, nós estamos no tema 14. E só para a gente recapitular, vamos dar uma lembrada
que nesse livro 5, que já é o Evangelho de João, portanto, o quarto evangelista, nós estamos estudando primeiro a parte interpretativa, com os temas 1 e 2, em que nós fizemos como se fosse o prólogo, e aí na parte 1, propriamente dita, que nós começamos a estudar, sempre seguindo a sequência aproximada da Bíblia de Jerusalém, que é bastante didática, e para nós aqui é muito importante assim, e a gente vai elencando os temas, né? Começando com a parte 1, com o ministério de Jesus e o anúncio da nova economia. É importante nós lembrarmos, fizemos cada capítulo desse aqui, cada tema desse aqui, em cada segunda-feira bendita como essa que nós estamos tendo hoje. Depois, parte 2, a segunda festa em Jerusalém, a primeira oposição à revelação, aí foram mais 2 temas. A parte 3, a Páscoa do pão da vida, a nova oposição à revelação que Jesus teve, né? Mais 3 temas aqui. Na parte 4, a festa das tendas, a grande revelação messiânica e a grande rejeição, como nós tivemos a oportunidade de observar. E aqui nós tivemos mais 4 temas que foram objeto desse estudo. E na parte 5, que nós estamos explorando hoje, nós vamos limitar-nos hoje no tema 19, que é o que nós hoje vamos abordar. E esse tema está inserido no que se chama a festa da dedicação e aquela decisão de matar Jesus, acreditando eles que matariam a ideia, mas nunca se mata a ideia quando a ideia está plantada nos corações daqueles que a ouviram, que tiveram contato com ela. E é por isso que o Evangelho persiste e multiplica-se a cada vez mais. E por onde a gente vá, a busca da espiritualidade é impressionantemente forte. Ainda que as pessoas sejam materialistas, no seu íntimo, elas têm uma sede de Jesus, mesmo que não o conheça direito. E é por isso que estudar Jesus, estudar o seu Evangelho, é caminho de paz. Bom, eu vou pedir mais uma vez a licença para que nós tenhamos a oportunidade de ler completamente esse texto, ainda que seja longo, mas é importante porque nós vamos nos contextualizar e cada vez que nós fazemos essas leituras, amigas e amigos, nós vamos assimilando também essa lição pouco a pouco. Nós nunca vamos aprender tudo de uma vez só, de uma única leitura. Então vamos lendo, relendo, tornando a ler. Dia virá que isso será uma composição de nosso próprio íntimo, isso virá com naturalidade. Por enquanto ainda não há naturalidade, porque nós somos neófitos, iniciantes do aprendizado do Evangelho de Jesus. Mas é assim que nós vamos chegar lá. Então o texto diz, havia um doente, e o texto obviamente é de João, havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Então, veja que ele nos contextualiza o que está acontecendo. Tem um doente, de nome Lázaro, e tem um povoado, que é Betânia, e tem 2 irmãs desse que teria falecido. Então, veja que aqui começa vamos dizer, o caracterizar-se do texto. Daí para frente vai se desenrolar na fala de João o que vai se passar, e nós vamos extrair ao longo desse estudo de hoje aquilo que de mais essencial que o tempo permita. Maria, diz João, era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Os outros, acho que foi Marcos, se não me falha a memória, ele não revelou quem era essa mulher que tinha feito isso. João está dizendo aqui que é a Maria, irmã de Marta e irmão de Lázaro. Ora, alguns diziam que era Maria Madalena, então a gente fica assim com aquelas coisas que nós precisamos ter um pouco de serenidade para analisar, porque João aqui declinou quem é ela, né? Então, vamos avançando, por isso que é importante continuar estudando os evangelistas, porque nós vamos juntando as peças e pouco a pouco elas vão fazendo mais sentido para nós. Seu irmão Lázaro se achava doente. Veja que nós temos uma condição aqui, ele não morreu de súbito, ele se encontrava doente, né? Quer dizer, se morreu, que nós estamos colocando aqui é entre aspas, como nós vamos depreender aqui da leitura. As 2 irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus diz, essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. De novo, vamos lembrar daquele cego de nascença que Jesus curou e que os apóstolos já haviam perguntado quem tinha pecado, se era ele, se eram os pais dele, se era a 3ª geração, e Jesus disse que nem ele, nem os pais tinham pecado, que ele tinha vindo para glorificar aquilo que se chama o Filho de Deus, que é Jesus. E aqui é a mesma situação, esse episódio de Lázaro,
ele tem esse contexto íntimo de ter uma conotação de exposição de Jesus, da força da condição desse Filho de Deus que estava entre nós, para cada vez mais ele ser percebido como aquele que consegue libertar vidas. E é por isso que aqui ele diz de cara que não era mortal. Ele sabia, obviamente Jesus tinha um poder, tem um poder psíquico que nós não temos nem como dimensionar. Então ele tinha acesso a isso no fundo do coração de Lázaro e daqueles todos que com ele compartilhavam os momentos. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e Lázaro. Ele é como se fossem uma família dele, né? Uma família extensiva. Nós vamos ver que ele vai chorar. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez até a Judéia. Lembra que nós tínhamos estudado nos capítulos anteriores que ele tinha tido problema na Jerusalém, a oposição contra ele, então teria que voltar de novo para a Judéia. Vamos lembrar daqui um pouco, nós vamos comentar melhor isso, que a cidade onde estava o Lázaro, era Betânia, ficava mais ou menos 3 quilômetros, um pouquinho menos de 3 quilômetros da Jerusalém daquela época. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Nós lembramos que Jesus foi, realmente tentaram apedrejá-lo. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Veja que Jesus sempre está colocando ensinamentos em momentos cotidianos da vida, em situações que, para uma pessoa pouco atenta, são momentos que passam batido. Mas para quem está atento, ele já introduz aqui uma importância do que se chama trabalhar enquanto a luz, fazer enquanto você tem saúde, executar enquanto nós estamos hábeis para tal, não deixar para depois o que eu posso fazer agora. Enfim, essas coisas estão situadas no texto como se fosse subliminarmente e que a gente tem que pegar, que a gente tem que captar, porque são ensinamentos profundos sobre como viver. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, como ele vai falar, porque a luz não está nele. Presta atenção, não está se falando da luz externa, a luz nele. Então veja a figura de linguagem aqui, não está falando da luz externa. Se você já tem luz dentro de você, você pode caminhar, porque você já tem condição de fazer isso. Mas se você não está, você ainda precisa da luz do próprio Jesus, que vai te dar as horas do dia para isso. Disse e depois acrescentou. Então veja que ele fez esse contexto, colocou-nos aqui uma oportunidade a observar como não perder tempo, como aproveitar cada minuto que a vida nos concede, o tempo que ela nos dá. E aí depois ele entra no tema, que era a pergunta: mas você vai voltar para lá, quase apedrejaram o senhor vai voltar para lá de novo? Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Preste atenção na palavra despertá-lo. O que é despertar? É tirar alguém de um sono, tirar alguém de uma letargia, tirar alguém de um estado de ociosidade, de um estado de, vamos dizer assim, inação, de um estado de não cooperar com o universo, não ser parte ativa desse universo. Jesus vinha fazer isso com Lázaro. Prestemos atenção que atrás de toda essa figura física da ressurreição de Lázaro, existe a figura que está emblematicamente dentro da nossa interpretação do coração. Ou seja, vamos despertar a alma que dorme, a alma que está ainda sonolenta, a alma que ainda não se dispõe a servir nas horas do dia. Veja como é profundo o tema, nós podemos fazer muito mais comentários aqui. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então vejam que os apóstolos, eles entendiam mais ou menos o que Jesus falava, e Jesus, às vezes, era necessário que ele fosse mais claro. Então, Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Então, agora, esse foi um ponto que não é mais um sono. Jesus afirmou categoricamente: Lázaro morreu. Por vossa causa, por causa de vocês. Alegro-me de não ter estado lá. Se ele tivesse ido quando Maria chamou, Lázaro não estaria vivo. Seria uma cura a mais, enquanto ele não tivesse, entre aspas, morrido. Mas ele não foi, porque sabia que Lázaro não estaria em doença que levasse à morte.
E para que isso? Lembra que ele falou lá atrás, para glorificar, para que creais, para que tenham certeza de que o Filho de Deus está entre vós. Mas vamos para junto dele, disse Deus, disse nosso querido Jesus. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Vejamos que Tomé é aquele mesmo que precisou tocar nas feridas de Jesus para poder crer. Lembra que Jesus acabou de falar aqui agora, para que creais, para que tenham a crença, a certeza absoluta, a fé inabalável. E o Tomé está aqui, diz, para que nós, para morrermos com ele. O que Tomé estava querendo dizer com isso? Então é importante a gente perceber que o mesmo personalidade de um apóstolo se reflete em outras situações. Esta mesma posição que ele teve aqui, ele terá depois quando encontra com Jesus ressuscitado, na linguagem deles. Mas é Jesus em corpo espiritual. Continuemos. Ao chegar, já estavam lá, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Veja, gente, ele recebeu notícia 2, permaneceu 2, então deu 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 15 estádios, mais ou menos 3 quilômetros, como dissemos. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Veja que para eles era perda. Para nós espíritas não é perda, é transferência. Deixa o corpo e vai para o mundo espiritual. Mas até os dias de hoje a gente ouve muito espírita falando, eu perdi meu irmão. Não, a gente não perde. A gente simplesmente se desvincula temporariamente do contato físico com ele, mas não desvincula necessariamente do contato espiritual, que pode permanecer, por exemplo, durante a noite. Mas lá naquela época, as mesmas situações. Gente, como a gente tem dificuldade para aprender, já com mais de 2000 anos, ou quase isso, a gente está ainda falando em perda, quando a gente sabe que é apenas uma separação temporária. Quando Maria soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Ela estava enlutada, ela estava entristecida, e ela era mais sensível do que a própria Marta, como a gente já teve a oportunidade de ver isso. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Veja que interessante. O irmão morreu, mas ela tinha certeza de que se Jesus pedisse para ele poder viver, Deus concederia. Então ela tinha fé segura sobre tudo que Jesus havia ensinado. Lembra que Jesus tinha nesses 3 como se fosse uma família continuada da família original dele. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará, que é o termo correto para o que vai acontecer aqui. Jesus colocou exatamente o termo correto. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia, porque ela já tinha ouvido essas lições de Jesus. Jesus ia à casa deles de vez em quando. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Olha, a afirmativa é peremptória, é imperativa, não tem como você questionar. Eu sou a ressurreição. Ou você crê nisso, ou você não crê. Quem crê em mim, ainda que morra, corpo, viverá. Ainda que morra, sono, precisa despertar, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá, porque o espírito é imortal, o espírito é perpétuo. Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho, o mestre está aqui e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Então Marta sabia que ele estava para chegar de alguma forma e estava esperando antes mesmo de que entrasse no povoado. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para ir chorar. Chegando ao lugar de onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostou-se aos seus pés e lhe disse. Antes da gente dizer o que Maria vai dizer, vamos observar que existia um carinho para com essa família. Outros judeus daquela sociedade estavam lá consolando ela, e ela provavelmente estava enlutada, realmente sentindo muito a partida do irmão,
e eles acreditavam que ela fosse lá então para orar e foram acompanhá-la, não deixavam sozinha. Veja que bacana, para aquela época já tinha essa imagem daquela sensibilidade humana de uns para com os outros mais próximos, né? E quando ela se aproxima de Jesus, ela vai dizer: Senhor, estivesses aqui, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo que Marta falou. Percebam que as duas estavam compartilhando dos mesmos tipos de entendimento do processo. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. João diz que Jesus, quando viu Maria chorar, se comoveu interiormente. Isso repercutiu nele a dor daquela moça, daquela jovem, que tinha no irmão provavelmente um escudo, um esteio, um amparo, e obviamente essa perda faria para ela uma grande diferença, não só do ponto de vista material, mas provavelmente do ponto de vista da convivência, da relação de afetividade que possivelmente ela tinha por esse irmão. E Jesus se envolve com as emoções dela. Veja que legal. Você percebe que Jesus não é aquela pessoa que fica assim, ele não está morto, eu vou levar daqui 2 dias. Na hora que chega próximo, ele se sensibiliza e entra em ressonância com a dor do outro. Daí porque ele tinha capacidade impressionante de entender o que se passa na intimidade dos nossos corações. Uma criatura como essa, para chegar a esse estágio, com todo respeito, precisa de desenvolver muito, mas muito, muito tempo. Não é por acaso que Jesus já era o governador desse planeta quando ele estava em formação. E perguntou: onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. E aí João diz que Jesus chorou. Não só se comoveu e ficou conturbado. Ele chorou, sentiu realmente e deixou as lágrimas vazar. Dá para imaginar Jesus chorando, gente? Dá para imaginar essa cena diante de uma dor de uma criatura que ele ama, que é Maria, que é Lázaro, que é Marta, aquela família tão importante para ele, por que razão eu não sei, mas era um momento em que repercutia na alma dele a dor do outro. É o que nós vamos ter que aprender a fazer, repercutir em nossas almas a dor dos outros, para que possamos ser úteis aos outros e eliminarmos ou ajudarmos a mitigar a dor alheia, tanto quanto a nossa. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Então todo mundo percebeu que Jesus realmente tinha uma dedicação especial por essa família. Alguns deles disseram: esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com ele que ele não morresse? Veja que eles associaram o mesmo caso do cego que Jesus libertou, que supostamente teria culpa e que na verdade veio para glorificar Jesus aqui na Terra. E eles sabiam disso e falaram: mas se ele conseguiu fazer isso com aquele que tornou a luz aos olhos, por que ele não veio para fazer isso agora com o Lázaro? Por que deixou que morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Então Jesus estava emocionado. Gente, imagina essa cena. Como é que é essa cena que a gente está em que o evangelista está nos contando? Isso aqui é um caso, é um relato, é uma dissertação de algo que está acontecendo e que João habilmente está relatando para nós. Imagina a emoção no coração de Jesus no sofrimento dos seus irmãos de caminhada. Era uma gruta. Como era habitual eles enterrarem, não era bem enterrar, onde eles colocavam os corpos, com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: retirai a pedra. Veja, é mandatório, é imperativo. E Jesus não pergunta: alguém quer tirar? Não. A autoridade dele, a autoridade espiritual é tão grande que ele simplesmente diz: retirai a pedra. E aí as pessoas vão retirar. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal. Olha, gente, ela está dizendo isso, ela não está sentindo o cheiro porque a pedra está tampando. Ela está supondo que depois de 4 dias o corpo já está em decomposição. Ela não tem condição de afirmar que ele estava cheirando mal. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pegar e que Kardec irá comentar sobre isso daqui um pouco. Disse-lhe Jesus: não te disse que, se creres, olha como Jesus é, de novo, colocando a palavra, se creres, você precisa crer, você tem que crer, verás a glória de Deus. A glória de Deus é a vida, gente. A glória de Deus é a paz, é a integração da nossa alma com a dele. Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: olha, imagina essa cena. Está lá o enfaixado,
em pé, normalmente era assim que podia colocar, ou deitado, aqui a gente não sabe como é que ele estava, mas Jesus olha para onde ele vai transferir a força que ele precisava para ajudar, retirar a pedra. E Jesus diz, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviastes. Jesus estava se afirmando diante deles, mas num diálogo público que ele estava fazendo com o próprio Senhor da vida, com aquele com o qual ele estivesse junto, estava junto quando ele assim estava antes de chegar à terra e voltaria depois de deixar o corpo de carne aqui. Então, esse diálogo, Jesus faz questão de dizer que é para que eles creiam. Gente, veja quantas vezes Jesus usou a palavra crer. Se credes, terás vida eterna e por aí diante. Essa questão da fé que nós precisamos desenvolver em Deus, a fé absoluta, inabalável, é fundamental para que a glória de Deus se faça presente. Tendo dito isso, gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Imagina o magnetismo daquela voz, a intensidade, o timbre, imagina a força com que essa voz vai chegar na alma do Lázaro. Não é no corpo, porque o corpo estava inerte. Era a alma que iria receber esse fluido eletromagnético que baixava sobre essa alma, vindo de uma fonte poderosa, de uma fonte elevadíssima, que estava ligado com a fonte suprema, que é a fonte do Pai. E daí, então, essa voz, com um timbre, com a força, com a intensidade, que vem lá do alto, passando por Jesus, sob a sua força própria, faz com que Lázaro sinta a presença de Deus naquele momento. E aí vem a frase que é forte. Sai, vem para fora. Então, Lázaro, vem para fora. Ele não está perguntando se Lázaro quer ir. Ele está determinando, Lázaro, vem para fora. Quem crê, não questiona, porque sabe na intimidade do coração que aquela é a atitude correta a fazer. O morto saiu com os pés e mãos enfaixadas e com o rosto recoberto com um sudário, como era habitual o colocar nos cadáveres essa forma de, vamos dizer, de envelopá-los, né, nessas faixas. Bom, Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. Agora há pouco, a nossa querida Marluce leu o texto que Emmanuel extrai só dessa frase, desatai-o e deixai-o ir, que nós vamos terminar o nosso encontro hoje também com ela. Bom, gente, eu sei que foi longo, eu sei que a gente conversou um pouco mais ao longo da leitura, mas é para que a gente perceba a profundidade que tem atrás dessas palavras que nós poderíamos e deveríamos explorar a cada vez que estudamos, para que nós possamos sentir esse evangelho dentro de nós e que ele possa fazer sentido a tal ponto de que também nós creiamos que isso é o nosso caminho de salvação. Bom, começa aqui com milagres, porque a palavra que eles utilizaram no campo religioso é milagre. Entre as ressurreições realizadas por Jesus, a de Lázaro, como nós sabemos, tivemos outras, é a mais conhecida e divulgada no meio cristão. 4 dias depois, né, gente? Supostamente até com mau cheiro. É considerada um dos maiores prodígios realizados por Jesus. Veja que Jesus disse lá atrás, ainda bem que eu sei, vocês me reteram aqui, para que Deus possa me ser glorificado através desse evento que iria acontecer com Lázaro. Então, é um dos prodígios fora do comum, gente, como aquele de mandar parar o mar, como aquele de mandar silenciar o vento. São prodígios que, entre aspas, são regidos por leis. E uma vez conhecidas as leis, quem tem conhecimento sobre as leis, os domina, e Jesus os tinha. Então, vamos lá. É considerada um dos maiores prodígios ao lado da multiplicação dos pães e peixes, do andar sobre as águas e todos esses outros que a gente já falou. O fato de ser algo excepcional, insólito, porque era de fato excepcional, insólito, é de fato até hoje excepcional e insólito, não quer dizer, não significa que ele seja sobrenatural. Aqui é que começa a entrar o bom senso que nós temos que ter no estudo do Evangelho. Nós não podemos ser apenas aqueles que aceitam sem raciocinar.
Nós precisamos construir primeiro a fé, a fé que nós necessitamos nesse estágio evolutivo, que se chama fé raciocinada. Nós temos que saber por que é assim ou por que é assado. Nós precisamos saber o mecanismo dessas leis, como elas funcionam, para que elas façam sentido em nós. Porque o dia que nós soubermos, e isso estiver internalizado em nós, nós não teremos mais a fé raciocinada que nós estamos desenvolvendo hoje. Nós teremos a fé inabalável, porque ela já estará instalada dentro de nós, e o raciocínio já é do coração. E o raciocínio do coração, minha amiga e meu amigo, é automático, ele é natural, ele é inato. A pessoa não precisa ler para poder saber isso. Ela simplesmente é portadora disso, e qualquer movimento externo acorda aquilo que ela já sabe. E a fé inabalável se constrói antes pelo saber. Não há como chegar nela antes disso. Daí porque não se impõe fé a ninguém, minha amiga e meu amigo. Fé se conquista, fé se elabora, fé se estrutura e fé se desenvolve. E todos nós temos que buscar o caminho desse crer, que quem crê viverá a vida eterna. O fato, né, de ser excepcional, como nós falamos, não significa que seja sobrenatural. E também derrogação, ou seja, aniquilou as leis da natureza. Não. Como ensina certas interpretações teológicas, olha a palavra que fomos colocar aqui, antropomórficas, ou seja, são interpretações humanas, não são interpretações divinas, portanto, falíveis, submetidas a uma análise que ainda é reducionista daquela época, daquelas convicções, daquelas crenças. Então, na verdade, nós sabemos que não tem aí a interpretação completa, ainda que nós tenhamos que considerar a boa intenção daqueles que naquela época conseguiam fazer essas interpretações ao modo deles, segundo as retóricas e segundo as maneiras de ver contextualizadas para aquela época e para aquele grupo de pessoas. Então, não tem nada de errado nisso, pessoal. É uma coisa que era possível para aquela época. Mas todas as épocas têm os seus desenvolvimentos. Chegou o momento da gente tomar esse véu que está encobrindo a verdade e fazer com que a verdade possa ser mostrada de outro ângulo, de tal forma que a interpretação mude, mas mude não por imposição, mas mude por interpretação em bases conceituais e bases físicas de leis que nós possamos defender e claramente sustentar. Então, se as leis são imutáveis, nós vamos conseguir saber que leis são essas que regem esses milagres e como elas funcionam. É o que nós estamos tentando fazer no Espiritismo há muito tempo e conseguimos já desvendar muitas e muitas dessas interpretações. Aqui, Allan Kardec vai ponderar um pouquinho sobre esse tema e vai nos dizer o seguinte: no entender das massas, ou seja, do povo, do geralzão, aqueles que não estudam, aqueles que não procuram saber, ouvem e passam a acreditar porque foram simpáticos com aquele que falou, enfim, seja qual for a razão, assimilam aquilo como se fosse a verdade, mas não internalizou de fato, porque não elaborou isso dentro dele. Então, essas massas tratam isso como milagre. E isso, naquela época, como hoje, viu? Tem muitas massas de hoje, muitas na mesma condição daquela época. Um milagre implica, tem que ter a ideia de um fato extraordinário, senão não seria milagre. No sentido teológico, porque nós vamos ver que tem o sentido científico também, é uma derrogação das leis da natureza, ou seja, nós vamos simplesmente terminar a lei. Deus vai falar, não quero essas leis, eu quero que aconteça isso. É essa a interpretação deles, por meio da qual Deus manifestaria, então, o seu poder. Tal é, com efeito, a sua acepção vulgar, ou seja, comum, aquela que todo mundo tem, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Então, são fatos que estão fora da ordem geral. Não tem leis que regem segundo a interpretação que àquela época se dava. Uma das características dos milagres propriamente ditos é o fato de ser inexplicável. Por quê? Porque não se conhecem as leis, realizando-se por isso mesmo com exclusão das leis naturais. Então, você passa a colocar um fato sobrenatural para poder justificar e explicar aquilo. E como você não consegue justificar isso com leis, você joga para o campo que nós chamamos do imponderável, do sobrenatural, do inexplicável. Como a gente faz com, por exemplo, a palavra infinito? Por que a gente usa essa palavra infinito? Porque a gente não sabe onde termina. Então, como nós não temos uma palavra para poder explicar o que vai além do que nós conseguimos conceber, nós colocamos essa palavra infinito,
ou eternidade. Nós não sabemos como é a eternidade, sabemos que a eternidade é a vida completa, e a gente caminha por essa linha da eternidade, fazendo-nos cada vez mais evoluídos. Mas até onde vai isso? Como vai isso? A gente não sabe, porque o psiquismo humano da atualidade, desse século XXI, ainda é muito reduzido, muito pequeno. Nós estamos numa fase evolutiva que ainda não comporta e além de certas explicações. Daí porque vamos aprender primeiro que nosso psiquismo já consegue assimilar e fazer sentido, do que ficar tentando devassar o que é indevassável para esse estágio evolutivo. Daí porque nós não temos que falar que foi tirado o efeito da lei natural. Nós temos que falar que não se conseguiu explicar. Mas é outra falar que a lei não existe, é falta de sensatez nos dias atuais. E tanto essa é a ideia, diz Kardec, que se lhe associa que, se um fato miraculoso vem encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre. O raio, a energia elétrica, tudo isso, gente, no passado era considerado miraculoso. Tudo isso é explicado pela lei hoje com tranquilidade. Qualquer criatura você trata isso com a normalidade, ainda que nem consiga saber como funciona, mas aceita porque está vendo que é demonstrável. Então deixa de ser milagre quando passa a ser demonstrável e explicável, por mais surpreendente que seja. O que, para a igreja, confere o valor aos milagres é justamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Gente, vamos lembrar de um dos grandes gênios que desceu a essa terra, dentre outros tantos, Galileu Galilei. Quando Galileu Galilei começou a questionar o tal do geocentrismo, ou seja, o Sol gira no entorno da Terra e não o oposto, gente, ele foi chamado lá numa conversa íntima com os detentores do poder na igreja naquela época e foi convidado a abandonar essa ideia se não quisesse ser colocado no tribunal e ser feita a sua inquisição, que é um processo que pode levá-lo, inclusive, à morte. E ele teve que negar, entre aspas, para depois poder falar com fatos o que ele não pôde falar diante dos outros. É tanto por isso que ele dirá, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E 2, 3 anos depois que ele desencarnou, se não me falha a memória, 1700 e qualquer coisa, não me recordo agora, me corrija se eu estiver errado, mas ele vai ter essa comprovação do heliocentrismo já muito natural, e a igreja vai ser obrigada a submeter-se àquilo que é lei, não tem como lutar contra. Por isso que contestar essas questões miraculosas era muito complicado para a igreja. Então ela levava as pessoas a silenciar, diminuindo a possibilidade de você ser questionador, de você ser uma pessoa que busca entender. E isso foi um período em que nós fomos cerceados nas nossas capacidades. E é por isso que houve a cisão da ciência, e muitos se tornaram materialistas ao extremo, porque não suportavam mais esse, vamos dizer, modo de fazer que a igreja utilizou durante tantos séculos sobre as nossas cabeças. Agora, com o Espiritismo, nós temos a liberdade para refletir, mas com sensatez. Mas o poder de Deus, continua Kardec dizendo, não se manifesta de maneira muito mais eloquente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, tanto na mais gigantesca quanto na mais significante, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris, infantis derrogações de que todos os prestidigitadores sabem imitar. Ele faz uma pergunta, o poder de Deus vai muito além disso tudo. A questão dos milagres, vai dizer Kardec propriamente ditos, não é, pois, da alçada do Espírito. O Espírito não vai mexer com isso. Mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, a doutrina espírita emite a seguinte opinião. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Então, o Espiritismo sanciona isso claramente. Nada se faz sem que as leis que Deus criou e colocou para reger tudo sejam objeto daqueles controles de todos os movimentos que acontecem na vida. Deus não faz milagres. Por quê? Porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. É tão simples, gente, olhando hoje, claro, né? Mas naquela época, e se você falasse aqui, provavelmente você estava condenado à fogueira.
Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam conhecimentos necessários. Então, não vamos dizer que é milagre. Vamos dizer, nós não conseguimos explicar. Quantas e quantas são as coisas que ainda não são explicadas? Por exemplo, estamos investigando a intimidade do átomo, chegamos aos quarks, mas não conseguimos ainda chegar em toda a extensão dessa análise. Ainda tem muita coisa para poder penetrar. E nós ainda estamos fazendo isso gradualmente, como deve ser mesmo. O crescimento do conhecimento tem que ser proporcionalizado pela nossa dimensão psíquica, que vai crescendo pouco a pouco. Bom, feito esses comentários sobre os milagres, que na verdade não são milagres na excepção da palavra, são eventos de leis que não se explicavam, mas que se explicam agora, na sua maioria, vamos falar um pouquinho daquela cidade que nós comentamos, que é onde moravam essa família que Jesus tanto amava. Porque Betânia é uma localidade onde acontecem os eventos que nós estamos registrando. E uma pequena vila, ela ainda existe até hoje, gente, com a população da época que nós estamos aqui cogitando nos estudos, de 726 pessoas. Ou seja, é um lugarejo. E está situada na mesma Judéia que Jesus fora ameaçado de morte por apedrejamento. Isso ficava, se a gente olhar geograficamente, do outro lado do Monte das Oliveiras, que dá cerca de 15 estágios, 2.775 metros para ser preciso. Mas a gente sabe que a precisão aqui não é muito importante. E essa estrada é a mesma que vai para Jericó, onde Jesus vai contar aquela passagem do homem que ia de Jerusalém para Jericó. Tinha que passar por esse caminho. Nessa aldeia viviam 3 amigos de Jesus, como nós vimos, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Estou fazendo aqui uma breve recapitulação para a gente acompanhar a história que João nos narrou. Ali também fora o palco onde Jesus foi ungido por uma mulher que foi identificada por João, como nós dissemos, como Maria, irmã desse Lázaro e dessa Marta. E isso está lá no João 11:2. Bom, identificada a Betânia, sabendo que ela é um caminho de passagem para Jericó, sabendo que fica quase 3 quilômetros de Jerusalém, e sabendo que ali vai acontecer esse evento, vamos falar um pouquinho sobre essa tal de ressurreição. Essa ressurreição que vai abranger o que nós chamamos de estados de coma, né? E que vão transcorrer com EQM, que vamos dizer assim, estado de quase morte, e também a letargia, a catalepsia, que também dão aparência de um estado comatoso. E aqui, essa tal de ressurreição é real, porque realmente, se a criatura sai desse estado de coma, ela foi ressuscitada. Ou, quando a gente usa aqueles aparelhos e alguém que teve um problema coronário e que a pessoa volta à vida depois do choque elétrico que faz o coração voltar a funcionar, é o mesmo caso de uma ressurreição. Só que aqui o fato se faz em dias, 4 dias. Bom, vamos dar uma abrangida nisso. A ressurreição de Lázaro é ainda hoje considerado um fato miraculoso, claro, a despeito da ciência disponibilizar explicações racionais. Em geral, os estudiosos da área médica, da psicologia ou da parapsicologia denominam a ocorrência de experiência quase-morte, ou EQM, como dissemos. O relato das percepções de pessoas que vivenciaram situações que as levaram à porta da morte faz com que essas experiências de quase-morte sejam registradas hoje. A despeito do corpo físico revelar a aparência de morte, a ponto de, clinicamente, o indivíduo ser declarado morto, sabe-se hoje que durante a experiência extracorpórea quase-morte, o espírito permanece lúcido a ponto de relatar as experiências vividas nos 2 planos da vida após o seu retorno ao corpo físico, que de forma sintética pode ser assim expressa. Experiência concernente à percepção de estar fora do seu próprio corpo em condições de observá-lo. Vivo. Está vivo, só que não está habitando o corpo. E está vendo o que se passa ali. São várias pessoas, conheço muitas, inclusive, algumas mais em particular, que já passaram por essa experiência e viram o seu corpo sendo, por exemplo, operado, cirurgiado, e conseguia, inclusive, lembrar-se, quando despertavam, de quais instrumentos estavam ali, dos nomes dos instrumentos que o médico falava para a enfermeira, passa não sei o quê, passa não sei o quê. Ela conseguia registrar. Eu conheço uma pessoa, particularmente, que fez isso com uma clareza impressionante. Isso é uma demonstração clara, que o corpo por si só não é vida. A vida em si é regida pela alma. Os esclarecimentos científicos admitem que Lázaro encontrava-se em um estado avançado
de coma, ou aqui vamos chamar de sono profundo. Esse sono profundo nós vamos colocar entre aspas, porque na verdade lembra que ele estava no estado de doença, ele estava doente. Estupor profundo e anormal que ocorre em certas enfermidades em decorrência dessas enfermidades ou de alguma lesão. O paciente não pode ser despertado por estímulos externos. Lembra que Jesus fala, Lázaro, sai. Esse sai não vai para o corpo, não é para o ouvido físico, que ele chama aqui de estímulos externos. É para a alma que a desperta. As causas do coma são as mais variadas. Pressão alta, trombose, tumores e infecções, enfim, tem várias causas. Então, isso aqui não é só daquela época. Acontece até os dias de hoje, acontecia antes e continuará acontecendo. Bom, agora, além do EQM, que pode levar a esse estado comatoso, também temos a catalepsia e a letargia, que dá a mesma aparência. Essas condições são similares e justificam o estado de morte aparente de Lázaro. Uma delas é a catalepsia, que diminui diminuição generalizada da resposta ou reatividade, que se caracteriza comumente como estado similar ao transe, e a outra seria a letargia, condição de torpor ou de lentidão funcional ou estupor. O indivíduo sabe que está se passando, pode sofrer seus efeitos, mas é incapaz de exercer suficiente força de vontade para a promoção de uma defesa muscular. Importa considerar, porém, que todas essas manifestações clínicas de coma profundo, então experiência quase morte, catalepsia e letargia, são consequências de enfermidade, como acabamos de dizer. Então, esse sono, entre aspas, né, que nós falamos, não é bem um sono, né, é um estado profundo em que a criatura não é capaz de voltar sozinha. Foi preciso que a força do verbo de Jesus, com aquele fluidumento eletromagnético que saiu dele, fizesse com que ele tivesse vontade de voltar. A vontade fosse... O êxtase é uma situação que não é exatamente essa, mas também a criatura, quando vai muito longe, ela fica numa situação tão agradável onde ela está, que ela não tem vontade de voltar para essa realidade desse planeta de expiações e provas. Mas a necessidade das experiências se impõe e a criatura tem que voltar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre enfermidade, porque ele estava enfermo. Vamos avançar um pouquinho nisso. Na época de Jesus, nós sabemos, e os séculos posteriores, muito tempo até, se você voltar, não muito pouco tempo atrás, a gente vivia isso. E dependendo do lugar onde você estava, até muito pouco tempo atrás, e até os dias de hoje, você viveria situações semelhantes àquela daquela época. Ou seja, o entendimento religioso e científico a respeito das enfermidades, da morte, da ressurreição, eram muito precários, como são em muitas culturas que são centradas, fechadas em certas convicções. Esse conhecimento, né, como ciência, é adquirido pela humanidade de forma paulatina, sobretudo a partir do século XX. Ele começa no século XIX, século XVIII, né, gente? Mas o século XX fica incisivo, isso não tem como você negar o como nós avançamos no século XX em termos desse conhecimento. Por isso que Allan Kardec vai assinalar, lá no século XIX, que o fato de voltar à vida corpórea, um indivíduo que se achasse realmente morto, seria totalmente contrário às leis da natureza e, portanto, milagroso. Voltamos àquela questão do milagre. Ora, não é preciso que se recorra a essa ordem de fatos para que se tenha a explicação das ressurreições realizadas pelo Cristo. Se mesmo na atualidade as aparências às vezes enganam os profissionais, quão mais frequentes não haveria de ser os acidentes daquela natureza, num país onde se tomava nenhuma preocupação, não se tomava nenhuma precaução contra eles, e onde o sepultamento era imediato, era no mesmo dia, gente. Gente, só para a gente lembrar, vamos voltar lá para a década de 70 daqui do nosso século XX. Dessa década, existia um ator que era conhecido na Globo, na Rede Globo, e esse ator, ele tinha um problema dessa letargia, que a família desconhecia, mas o médico dele conhecia. O médico dele havia viajado para a Europa, e esse ator foi tomado, o nome dele é Sérgio Cardoso, foi tomado por esse processo e tomou aquela aparência de morte. Como o médico não estava, e nós não tínhamos os recursos como temos hoje, de contato, como, por exemplo, você está do outro lado do mundo, você fala pelo WhatsApp, não tinha isso, gente. Isso é uma bênção como nós temos hoje. O que aconteceu? Enterraram o Sérgio Cardoso, e quando o médico chegou, ele ficou preocupadíssimo, porque ele sabia que ele podia não estar morto, e mandou fazer a inumação do corpo.
Gente, ele estava virado de cabeça para baixo, todo arranhado. Imagina como foi dramático quando ele acordou e não tinha ar para respirar pouco a pouco. Como foi duro isso. A família pouco comentou na época, porque era um caso realmente extremamente complicado, mas é um caso desse aqui. Nós estamos falando da década de 70, eu nasci na década de 60, não é muito tempo à tarde, para mim, pelo menos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque passa-se 2000 anos, mas os problemas de entendimento ainda continuam perseverando naquela mesma idade. Versículos e ideias principais, só para a gente ratificar o que nós estamos estudando. Os 44 versículos dessa passagem evangélica, que estamos estudando, apresentam ideias principais que nós vamos repetir. Lázaro vivia em Betânia com suas irmãs Marta e Maria e estava doente, que nós fizemos lá no começo. Jesus, que se encontrava em outra cidade, foi avisado a respeito. Também vimos isso, mas só chegou em Betânia depois de 2 dias. De imediato afirmou que Lázaro não estava morto, que dormia, e que ele, Jesus, iria despertá-lo. Contudo, Lázaro estava sepultado há 4 dias, dentro de uma gruta, com sinais indicativos de que o corpo já se encontrava em processo de decomposição. Essas são as ideias, não são todas, mas são as ideias principais que nós tomamos aqui para que nós fizéssemos a síntese do que nós falamos. Chegando ao local, Jesus pediu que removessem a pedra da gruta e, do lado de fora, emitiu um poderoso brado. A palavra que nós usamos aqui foi brado. Lázaro, vem para fora. E o considerado morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados. Então, nós vamos fechar com o versículo 44, com essas ideias fundamentais. Por que nós estamos fazendo isso aqui, gente? Porque o assunto é extenso. Então, é importante voltar um pouquinho naquilo que nós lemos lá delongadamente, extrair aquilo que nós temos que, de uma forma ou de outra, e começando a assimilar de maneira natural em nós. E vamos fazer aqui agora, rapidamente, uma comparação entre ressurreição e reencarnação, para que a gente não confunda essas duas palavras. Diz Allan Kardec que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, ou das crenças deles, sob o nome de ressurreição. Então, eles tomavam o nome de ressurreição, o que hoje nós chamamos de reencarnação. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, como ainda tem hoje saduceus entre nós, acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, como não são muito bem definidas em muitas nossas escolas religiosas de hoje. Porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo, coisa que o Espiritismo veio explicar de forma claríssima. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Então eles sabiam, mas não sabiam explicar como. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente possível. Quando nós estamos dizendo que já está morto, o cordão fluídico já não está mais ligado, a alma não está mais no corpo. É esse corpo, não era o caso de Lázaro isso. E o que a ciência demonstra é materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desprendidos, né? Já estão absorvidos, dispersos. A reencarnação é, sim, a volta da alma ou do espírito ao corpo, mas em outro corpo, com novos elementos ou os mesmos elementos agregados de novo, formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia dizer, vai dizer Kardec fechando, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, por exemplo, porque Elias estava na figura de João, Kardec fazendo a comparação entre os dois. Então, Lázaro, ressurreição, Elias, reencarnação na pessoa de João Batista. Ficou claro isso, né, pessoal? Então, o Espiritismo deixa muito claro o que é a volta de um espírito em novo corpo que se forma para que ele prossiga o processo de evolução. E aí nós vimos que Lázaro estava enfermo. Então vem uma pergunta: o que aconteceu? Foi ressurreição ou foi uma cura? Vamos interpretar isso de um ângulo diferente agora. Considerando-se o poder fluídico que Jesus possuía, nada há de espantoso em que esse fluido, diz Kardec, vivificante, dirigido por uma vontade poderosa, que era de Jesus, haja reanimado os sentidos em topor, que haja mesmo feito voltar o espírito ao corpo, prestes a abandoná-lo, de uma vez que o laço perispítico ainda não se rompera definitivamente, ou seja, estava ligado a alma ao corpo, mas ligado de uma forma muito fraca, e como diz o outro, estava por um fio, essa expressão é muito apropriada para isso.
e Jesus veio fortalecer, como se ele fizesse uma transfusão de fluido vital. Ele dá força para o Lázaro que não tinha, e o Lázaro retoma as suas forças novas em uma nova possibilidade de continuar no corpo. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo que tão logo deixasse de respirar, havia ressurreição em tais casos, de modo que o afirmavam de muito boa fé. Contudo, o que havia na realidade era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. Então, Kardec está nos dizendo aqui que ressurreição, propriamente dito, é um termo mais amplo, mas no caso do Lázaro, provavelmente ele foi curado por Jesus com a força que ele tinha no seu poder fluídico. Decomposição de Lázaro. Nós falamos que a Maria, irmã, disse que ele poderia estar cheirando mal, né? Quanto à ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, afirma Kardec. Não infirma de modo algum esse princípio. Dizem que ele já estava no sepulcro há 4 dias. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Kardec já tinha presenciado isso. Quem lê a Revista Espírita, que ele escreveu até 1858, vai ver lá que tem casos de letargia que ele estudou nesta revista. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova. Por quê? Porque em certos indivíduos a decomposição parcial do corpo, mesmo antes, havendo em tal caso cheiro de podridão. Quem já viu uma pessoa com feridas que se decompõem de maneira natural, ou natural entre aspas, de maneira, vamos dizer, incisiva, sente, sabe isso. A rancenias em anteriores situações, hoje nós temos, graças a Deus, cuidados, mas as pessoas começavam a exalar um cheiro que ficava difícil de suportar. E isso, uma pessoa ainda viva. Então, nós estamos falando, Kardec está falando que há o cheiro de podridão mesmo antes da morte. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. Aliás, quem podia saber que Lázaro não já cheirava mal? Então, Kardec questiona. Quem poderia saber? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como sabia disso? Ela apenas supunha, pois que Lázaro estava enterrado há 4 dias. Entretanto, não podia ter nenhuma certeza desse fato, até porque a pedra estava lacrando. Como eram preparados os cadáveres, para a gente entender porque ele tinha aquelas faixas? Parece-nos oportuno assinalar que a ressurreição de Lázaro só foi possível porque os judeus não tinham o hábito de sepultar os mortos, porque senão aconteceria o que aconteceu com Sérgio Cardoso, seguindo a tradição estipulada desde a era dos patriarcas, que consistia na lavagem e preparação do corpo sem embalsamento, porque se embalsasse também já tinha acabado todas as possibilidades de voltar, como era usual entre os egípcios. No caso dos egípcios, os corpos não tinham como voltar de modo algum, por acreditarem que os corpos do morto deveriam seguir a lei natural da decomposição e voltar ao pó. Os judeus acreditavam nisso, não os egípcios, do modo geral. No entanto, como a decomposição orgânica produz odores desagradáveis, os israelitas neutralizavam essa ação envolvendo o corpo do defunto com panos umedecidos em perfumes, essências e óleos aromáticos. Além disso, cercavam o corpo do falecido com especiarias. Lembra que Jesus, quando foi colocado, e que Maria Madalena foi lá para poder fazer a colocação dessas substâncias, não encontrou o corpo, era exatamente como eles faziam. Mesmo depois, no 3º dia, eles continuavam colocando essas essências para impedir que a decomposição gerasse os odores desagradáveis. Periodicamente, durante aproximadamente 1 ano, faziam visitas para renovar as especiarias e perfumes. O corpo era sem vida, o corpo sem vida era então colocado sobre uma laje no interior de uma gruta, e cessada a decomposição, recolhiam-se os ossos e guardavam em uma caixa de cerâmica, que eram depositadas em um túmulo ou caverna. Ali se encontravam inúmeras outras caixas obituárias, como atestaram as descobertas arqueológicas. E aqui, pessoal, é óbvio, não extraímos tudo o que podia, mas extraímos bastante coisa para as nossas reflexões. E vamos terminar refletindo como começamos refletindo com a nossa querida Marluce. Desligai-o e deixai-o ir. Pensem muito nessa frase de Jesus. Diz Emmanuel, como Lázaro, e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o e deixai-o ir. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo. Presta atenção, símbolo. Nós vamos extrair daqui um símbolo. Para todos os trabalhadores, para todos os habitantes da Terra.
Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram, entre aspas, o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Por isso que reencarnação é sinônimo de reinício, de recomeço. Lázaro não podia ser feliz não só por revestir-se novamente de carne perecível, que ele vai morrer de qualquer forma, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Aquela experiência quase morte, muitas pessoas que passam por ela mudam o seu jeito de viver, porque tem compreensão de que há algo a mais do que eles não tinham antes. Tal como Lázaro aqui também. E na faixa evolutiva, cada vez que o espírito alcança o mestre divino, a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo, não só para Lázaro: desligai-os, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem porque Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado. Percebe? Não é mais a ata, é você se desligar do passado criminoso e seguir adiante, ir. E aí a gente vai deixar esse passado e encaminhar-nos de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos de nosso destino espiritual. Somos filhos de um Pai, e para ele nós temos que voltar na dádiva suprema de começar outra vez. Por isso que a reencarnação é uma benção. Todas as vezes podemos reiniciar. E para terminarmos, minhas amigas e meus amigos, lembrem de quantas vezes usou o verbo crer. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E a pergunta é para cada um de nós, que não precisa ser respondida publicamente. Respondamos intimamente. Crês nisso? Imagina Jesus te perguntando, como ele perguntou para Maria e para Marta. Crês nisso? E aí, minha amiga e meu amigo, refletemos juntos. Vamos então conversar um pouquinho, alongamos um pouco mais, mas o assunto assim pedia, gente. Ficamos à disposição. Muito bom, Marcos. Excelente, viu? Muito bom mesmo. Vamos chamar agora para compor a telinha a Marluce e o Hélio para a gente conversar sobre o que o pessoal colocou no chat. Ainda convido vocês que continuem colocando aqui. Temos 2 comentários, né? A Glaucia Araújo e a Isolete Souza. Então, vamos para o primeiro. A Glaucia Araújo, gente, diz o seguinte: só vamos sofrer o processo de desencarnação se realmente chegar nossa hora, correto? Não há milagres. Lembro dessa passagem e a agonia do ator neste processo, que você tinha colocado do Sérgio Cardoso, né, Max? Isso. Na verdade, Glauci, nós, quando programamos as nossas reencarnações, nós definimos um tempo que vamos passar aqui. Mas esse tempo pode ser abreviado, dependendo de como se vive, ou pode até ser prorrogado, que se chama de moratória. Quando, por exemplo, nós estamos servindo ao bem, às vezes a intervenção do mundo espiritual que prorroga um pouco mais o tempo aqui de nossa estada aqui na Terra. Você pode ter 2 exemplos bastante claros que nós conhecemos, que é Chico e o nosso querido Divaldo, que estão com prorrogação bastante acentuada. No caso, o Chico não, mas o Divaldo está com a prorrogação bastante acentuada, porque a utilidade dele para o mundo justifica que ele permaneça mais tempo. Se você quiser um caso mais comum, vamos chamar assim, vá lá ler o livro Obreiros da Vida Eterna, que tem uma senhora que estava programada para ser desencarnada, para ter o acompanhamento da desencarnação, e essa senhora teria que permanecer mais 6 meses aqui, porque um netinho de muita importância estava chegando, e a presença dela seria importante nisso. Então, os benfeitores saem daqui da Terra, voltam, conversam com os benfeitores maiores lá e decidem fazer o que se chama de transfusão vital para que ela dure mais algum tempo.
mas não vai durar para a eternidade no corpo. O espírito vai ter que largar esse corpo mais cedo ou mais tarde. E no caso anterior, lembra do caso do próprio André Luiz, no seu livro primeiro, Nosso Lar. Ele foi chamado de suicida, e ele não aceitava isso de início. Por quê? Porque ele abreviou a vida dele pelo modo como ele viveu, usando bebidas, o sexo, provavelmente como ele tinha sífilis, pelo que se depreende, também de uma forma inadequada. Enfim, gastou energias naquilo que não é para a utilidade. E aí acabou abreviando a sua própria vida. Vamos pegar um caso que todos nós conhecemos. Allan Kardec não era para desencarnar aos 69 anos. Os próprios espíritos disseram isso para ele. Mas de tanto fazer pelo espiritismo que ele fez, ele consumiu forças que fez com que o corpo dele não tivesse sustentação para mais tempo. Se ele não tivesse aceitado a tarefa que ele aceitou, os espíritos disseram claramente para ele, está lá em Obras Póstumas, ele permaneceria mais tempo. Então, na verdade, se nós seguirmos a regra de viver bem, de fazer o que temos que fazer, normalmente se cumpre o tempo certo e vamos encarnar no tempo certo. Se não fizermos loucuras que façam que nós consumamos o fluido vital de maneira inadequada, nós vamos, se nós fizermos isso, vamos antecipar. Se não fizermos, vamos seguir o caminho. Se fizermos o bem de maneira que possamos ser mais úteis por mais tempo, os benfeitores podem intervir e fazer com que permaneçamos mais. Tudo vai depender da nossa conduta. Verdade, Max. Até ela coloca aqui para você, ó, bem lembrado, Max. Lembrei dessa passagem do livro Obreiros da Vida Eterna. Quer falar alguma coisa, Hélio, Marluce? As damas primeiro. Tá fechado, Marluce. Isso. Pois é, Max, o período que a gente passa aqui, como você bem colocou, tem uma programação, né, um planejamento reencarnatório, mas o nosso livre-arbítrio pode alterar esse período, para mais ou para menos, a depender exclusivamente das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, o que a gente reserva para fazer, o que a gente decide fazer. Então, você lembrou muito bem, o Divaldo prolongou a sua estada aqui entre nós, mas outros antecipam pelo modo desregrado de viver. Então, sempre recai nas nossas escolhas. O que a gente planta é o que vamos colher, né? A gente tem que aproveitar muito bem todas as energias vitais que a gente tem e, de uma certa forma, fazer com que a gente cumpra a nossa missão, porque a maioria dos espíritos, de uma certa forma, encarnam e, por algumas razões, mexe no seu período de reencarne. Ou antecipa ou posterga, né? Às vezes, né, antecipa porque o cara está fazendo muita besteira, então os espíritos, os amigos, o guia, ajuda a fazer com que ele retorne antes para não sonerar ainda mais. E, às vezes, como nós já foi bem falado, às vezes há condições, por várias circunstâncias, dele permanecer. Então, é muito interessante. O importante é que a gente vive a cada dia, aproveitando bem as oportunidades que esse dia nos oferece. Mas está tudo muito bem explicado. Parabéns aí, Marcos. A Isolete, ela pede aquela logo no comecinho. Boa noite, Max. Poderia explicar novamente os versículos 9 e 10? Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque a luz não está nele. Excelente. A gente vai ampliar um pouco mais. Lembra que Jesus diz em determinado momento: brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. O que significa isso? Nós somos seres luminíferos, mas quando fomos criados simples e ignorantes, é como se nós tivéssemos a nossa luz ocultada pela matéria, e o ato de viver, o ato de fazer as experiências, é como se fôssemos lapidando, tirando esse resíduo que encobre essa luz, de tal forma que chegará um momento em que essa luz irá brilhar de nós para o mundo. E quando isso acontecer, nós seremos seres que poderemos servir de faróis para outros. Mas até lá,
nós precisamos usar a luz do mundo, que é Jesus. Tem um livro da nossa querida, oh meu Deus, puxei o nome dela aqui agora, me ajuda, meninas. Da Bahia, meu Deus, fugiu o nome dela agora. Amélia. Isso, Amélia. Rodrigues. Perdão, minha querida Amélia, eu gosto tanto dele, fugiu o nome. Estou ficando velho. É Luz do Mundo, é isso mesmo. Luz do Mundo, tem um livro desses temas. Então, o que ele está dizendo bem claro, né? Se você quiser colocar de novo aí, ele diz assim, ó, porque a luz não está nele. Ou seja, enquanto nós somos seres que têm a luz por essência, mas que está encoberta pela materialidade de que revestimos hoje, nós não conseguimos caminhar além do que a luz externa permite, que são as 12 horas do dia que Jesus utilizou como referência. Mas dia virá que nós caminharemos com a nossa própria luz, e essa luz será, então, aquela luz que nos guiará em qualquer momento, não são só as 12 horas, de dia, de noite, andaremos por onde andemos. Vamos pegar um caso, só para a gente reforçar isso. O primeiro livro que um espírita escreveu de como foi a sua morte. Chama-se Voltei, do espírito que nós chamamos lá com pseudônimo, que estava vivendo naquela época do nosso querido Humberto de Campos, né? Então o Chico, coitado, ele estava traumatizado com aquela situação jurídica que estava enfrentando, e esse bendito espírito colocou o nome do pseudônimo, mas nós sabemos que ele é Frederico Figner, né? Que foi um vice-presidente da FEB no começo do século XX, e tem uma história belíssima que está contada na história de Ana Prado, quando ele vê a materialização da filha dele naqueles eventos, e aí ele se torna realmente espírita a partir daquele momento, quando ele toma contato com a filha materializada naqueles eventos. Quem não leu o livro, está lá publicado pela FEB, o livro de Ana Prado, eu só não me lembro agora o título dele completo, mas é o Samuel que escreve para nós, o historiador maravilhoso e um palestrante brilhante, que sempre está conosco aí. E nesse caso específico que nós estamos falando, do irmão do livro Voltei, ele era um dos 15 desencarnados que Dr. Bezerra e comitiva ficaram encarregados de fazer, de levá-los para o mundo espiritual após a desencarnação. Fazia um acompanhamento, como no livro Obreiros da Vida Eterna. A filha dele estava lá, ajudou a fazer, tinha um irmão que era o diretor da FEB, que estava lá também, que é o irmão Andrade, e o Dr. Bezerra era o coordenador geral. E quando eles estavam indo, já desencarnados, já preparando para ir para o mundo espiritual, uma senhorinha, entre os 15, era a única que tinha luz própria. Ela brilhava, a luz que vazava do coração dela, e aí vamos explicar, porque o nosso querido Frederico foi incomodado, porque ele achava, por ser espírita, que a luzinha já ia brilhar só por ser espírita, né? E ele vai perceber que não é bem assim, não. Temos que fazer muito mais esforços de renúncia que essa senhorinha fez, entregando a vida dela a uma escola rural que ninguém entregava, deixando de ter uma família, de ter uma esposa, abandonando pai, mãe, filho, como Jesus convidou para cuidar da vida dos outros. Ela acendeu a luz dela, ela brilhou a luz dela diante dos homens. Isso no perispírito é perceptível, mas dizem alguns que no Chico era perceptível também no corpo físico. Eu nunca vi, mas alguns dizem que viram de vez em quando o Chico escondendo com a sua roupinha ali para não, vamos dizer assim, não causar mal-estar naqueles outros que ficariam como o Frederico Figner, mas como ele brilha e eu não. Então nós vamos ter que ter essa luz própria. Até lá, minha amiga, até lá, vamos ter a luz de Jesus, que é a luz do mundo, segui-la, até que um dia nós desbastemos essa materialidade que envolvemos ainda e a nossa luz possa ser também irradiada por onde formos e aí sermos realmente cooperadores efetivos de Jesus no mundo, né? Max, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Pronto, obrigado. Samuel, né? Isso, nosso... Samuel, que é o nosso querido amigo Samuel. Historiador. Obrigado, Janine. E Hélio, Marluce. Quer falar? Quer que eu fale, Hélio? Eu só lembrei aqui, quando o Marcos estava falando, Jesus é a luz do mundo, né? E ele veio para que a gente possa também brilhar. E você lembrou que ele disse, brilha a vossa luz.
Então, se a nossa luz ainda não brilha, é porque a gente ainda não decidiu desembaraçar-se da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que é o que empana, embaça o nosso brilho. Mas Jesus também falou que vós sois a luz do mundo. Então, quem anda com a luz não anda nas trevas. Tem luz para iluminar-se e para iluminar o outro. Então, como é que a gente vai fazer a nossa luz brilhar? Procurando conhecer, sentir, meditar e vivenciar os ensinamentos do Cristo. Por isso que o mundo ainda está muito conturbado, o mundo ainda está muito envolto nas trevas da ignorância, das guerras, né, da corrupção, da violência, porque a gente ainda está embaçando, é a gente mesmo, porque Jesus já veio, já mostrou, já ensinou, exemplificou como é que a gente deveria seguir. E diz que a gente tinha essa luz, mas é preciso que ela brilhe, e ela só pode brilhar se a gente melhorar a nossa conduta, né? Se for uma conduta mais evangélica e menos materializada, né? Isso é verdade. Então, a gente tem essa luz, só que ela está, como diz uma palavra bem bonita de Joana de Ângeles, a nossa luz ainda está obnubilada pelos nossos defeitos. Essa palavra é chique. Seguindo o raciocínio da Marlúcia, às vezes ele está desviado, a nossa luz está desviada para os interesses materiais, para tanta coisa que não importa para o espírito, e aí nós temos dificuldade, porque ela diz que a gente acaba tropeçando muitas vezes, porque a gente não foca, a gente não usa a nossa capacidade, a nossa luz, né, para as coisas que verdadeiramente são importantes, e aí é sempre importante a gente aproveitar bem essas horas de luz que a gente tem, bem focadas, para não tropeçar e para conseguir cumprir com a nossa missão de encarnação. Bem lembrado. Verdade. Olha, Max, você explicou assim, como diz Carlinhos Tayano. Olha só. Max, obrigado. Explicou brilhantemente todos os detalhes dessa passagem com maestria. Parabéns. Aí o pessoal não tem mais o que perguntar, Max. Entendeu? Carlinhos, na verdade, quem explicou foi a doutrina espírita. Eu só fui o transmissor aqui, viu, meu amigo? Parabéns para a doutrina espírita, que está tornando esse evangelho compreensível. Né? Eu queria chamar a atenção, porque Jesus podia ter feito isso com outros espíritos. Mas ele escolheu Lázaro por várias razões. Quando a gente vai ler o Evangelho, as mensagens de Lázaro que nós temos no Evangelho mostram a importância dele, né? E aí nós temos lá no item, capítulo 9, item 8, a mensagem que se chama obediência e resignação. Nós temos uma mensagem da lei do amor, que eu não sei exatamente onde está, e nós temos uma mensagem sobre o nosso dever, os nossos compromissos, responsabilidades, todas do mesmo espírito. E pela importância que ele tinha na época, por ser irmão de Marta e de Maria, e mais uma série de aspectos, fazem com que, por exemplo, a impressão que eu tenho, quase certeza, que Jesus, por exemplo, ele demorou 2 dias para alcançar o Lázaro, e já fariam 4 dias que ele estava sepultado. Jesus poderia ter ocorrido, né, ou acorrido de forma mais rápida, mas ele não o fez exatamente para fazer com que o fato chamasse a atenção, e como o Max bem lembrou, ele é um dos fatos mais marcantes. Hoje a ciência tem vários elementos que ela consegue explicar esses princípios, e a gente teve, não sei se o pessoal que está nos assistindo viu, nessas últimas semanas, teve uma menina no Rio, teve uma menina no Rio Grande do Sul e uma menina no Pará. A menina já no velório, no caixãozinho, etc., de repente a menina acorda, se mexe. Então, os fatos hoje são 3 que nós tivemos nesses últimos dias. Chama a atenção que isso é para chamar a atenção de todos nós, que o fenômeno da catalepsia, etc., ele acontece, né? Então, nós temos a Ivone do Amaral Pereira, e nós temos tantos exemplos de espíritos que estão ajudando a fazer com que a gente amplie a nossa dimensão, o nosso entendimento, e volto a insistir. É muito importante nós lermos as mensagens do Lázaro com reflexão.
e fixar no que o Max lembrou, porque isso vale para cada um de nós, desligai-o e deixai-o ir. Né? Claro que se a gente for avaliar a vida do Lázaro, os dias que se seguem, a gente percebe que ele teve necessidade de reposicionar, de criar condições para ele verdadeiramente assumir a sua responsabilidade, e é por causa disso que Jesus, aproveitando e nos ensinando, como continua fazendo até hoje, ele aproveitou bem esse fato, porque ele poderia ter feito de outra forma, ele poderia ter entrado no túmulo e ter trabalhado a ressurreição, mas o que acontece? Ele o fez de uma forma bem exposta, da forma como o fez, exatamente para que a gente estivesse aqui hoje conversando sobre isso. Não fosse assim, nós não estaríamos, seria mais um fato considerado bastante extraordinário, mas cairia aí, seria colocado à beira do caminho. E é importante a gente, e o Max tocou num assunto importante, que a gente renasça a cada dia, que a gente se renove a cada dia. Então, mais vezes nós estamos embotados, às vezes nós estamos com problemas e, como diz o próprio Allan Kardec, muitos espíritos não morreram, mas estão mortos, né? Vamos dizer assim, em termos de vivência cristã. É bom a gente repensar, rever e aproveitar esse exemplo para torná-lo prático, aplicado em nós mesmos, no limite das nossas condições, a cada dia. Então, feliz pela oportunidade de poder ajudar e a gente também se valer desses ensinos, porque Jesus poderia tudo, Jesus pode tudo e só não poderia como ele pode nos dias atuais. Ele continua o mesmo, essa energia que manipula forças, fluidos e pode nos auxiliar nas horas mais difíceis. É preciso a gente voltar a crer como um dia já talvez creiamos. Verdade, é verdade, é verdade, Hélio. E isso me fez lembrar a fala de Paulo: levanta-te dentre os mortos, né? Desperta entre os mortos, e o Cristo te ressuscitará, te levantará. E ele faz essa colocação justamente para que os mortos para a vida espiritual, aqueles que não dão importância à questão da religiosidade, da espiritualidade, que se apegam apenas às coisas do mundo. Então, esses são os mortos que fala, e que Joana também fala, né? Mortos para a vida espiritual. Então, a gente precisa sair desse letargo que a vida nos puxa, né? Sempre para a porta larga, e buscar a vida da porta estreita, do esforço, né? De vencer, da superação das dificuldades, e partir para a vida, né? Levantar entre os mortos, e com certeza o Cristo nos ressuscitará. Como ressuscitou, né? Fez surgir, e é o que Paulo também fala, surgir ressurreição do homem velho para o homem novo, né? Muito bem colocado, Marluce, com certeza. E Lázaro diz, né, lá no Evangelho, né? Somente a força do amor nos dá coragem. E as mensagens deles são realmente muito profundas. Vale a pena ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo e ler as mensagens de lá. Né? Ô Max, como você citou a Amélia Rodrigues, ela estava vendo aqui, quando você estava falando, esse livro aqui, Quando Voltar a Primavera, tem um capítulo, o 15, assim, em Betânia, Lázaro voltou. E ela dá muitas informações interessantes sobre essa passagem. Não, e ela escreve muito gostoso de ler, né? É uma poesia a escrita de... Muito bom. Maravilha, mesmo. Bem lembrado. Muito bom. Pois é, pessoal. Nós estamos também na nossa hora agora, né? Agradecendo o Max pela brilhante colocação, muito bem explicado, o pessoal gostou muito. E eu convidaria, antes da gente terminar, a Gisela para fazer a nossa prece final. Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Então, neste momento, vamos pensar na nossa figura de Jesus, pensar nele, agradecer por ele
ter colocado todas estas coisas, essas palavras que nos mostram como viver eternamente e viver dentro deste mundo com muita alegria e com muita leveza. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e que nos ajuda cada dia a poder vencer as nossas próprias limitações, os nossos pensamentos, a todas aquelas atitudes que às vezes temos e que formam parte do homem velho, que nós queremos transformar. E sabemos que Jesus e a espiritualidade nos acompanham para podermos conseguir, vivendo na luz de Jesus e sendo nós próprios no futuro, uma pequena luz neste mundo, vivendo e exemplificando o cristianismo e o verdadeiro evangelho para todos. E desta forma, poder melhorar os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os vizinhos, e também poder vibrar cada dia por este mundo, vibrar com amor, com compreensão e com muita fé de que pronto a humanidade vai poder ser transformada. Fica, Senhor, conosco nesta semana, na nossa hora do descanso, para poder lembrar o que aprendimos hoje, o que estudamos, para poder sentir e meditar. E amanhã, na hora de acordar, poder vivenciar o Evangelho cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Gisela. Vou pedir para todos virem em tela novamente, para a gente nos despedirmos do pessoal. Todo mundo, Hugo, Max, Hélio. Isso. Obrigado, Hugo, pela condução aí da técnica. Fez acontecer o nosso encontro de hoje, né? E assim como Lázaro Redivivo, que possamos rever em nós tudo aquilo que, como diz Marluce, faz com que a nossa luz fique opaca, né? E brilhar. Nós estamos vendo o Novo Testamento, versículo a versículo, no nosso estudo do Evangelho Redivivo, né? E hoje nós tivemos um brilhante estudo, importante, que nos trouxe grandes reflexões. Vamos fazer nascer logo esse homem novo. Vamos, como disse o Hélio, vamos regular o foco, né? Regular o foco, tirar das coisas materiais e focar nas coisas espirituais. E estamos com tudo. E assim, amigos, nos despedimos com o nosso estudo de hoje. Agradeço ao Max, a todos vocês. E segunda-feira que vem teremos o tema 20 com o casal Rabelo. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas.
produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. A Padrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.